chegamos à grande final da 4ª edição do Caleidoscópio, organizado pela Comunicar Trust. E temos aqui os nossos grandes finalistas. Vamos relembrar os nomes. Papoilas. Chamo-me Maman Wernicke E eu chamo-me Ilene da Costa. e nós somos do Dempo High Secondary School of Science Trust. E agora os pinguins. Sou Késia Pinto. Sou Trish Lopes e somos os estudantes do St. Xavier's High Secondary MAPSA. Caravela. Eu sou a Shiny de Oliveira. E eu sou Erika de Mello. Somos de Our Lady of the Rosary Higher Secondary School, Dona Paula. E a nossa última equipa, os Invencíveis. Chamo-me Briana Viegas. Chamo-me Ebna Vaz. Somos da Our Lady of Rosary High School, na Veli. Palmas para eles. Uma das instituições que nos tem apoiado nos últimos 4 anos é a Fundação Oriente. O delegado, o arquiteto Eduardo Couto Carvalho, não está aqui connosco no estúdio, mas está no escritório. Vamos lá ter com ele porque ele tem uma mensagem para todos vocês. Olá, viva! Não posso estar presente e acompanhar a 4ª edição do concurso de Caleidoscópio. Não posso estar convosco neste momento, mas certamente em espírito acompanharei este interessante concurso em língua portuguesa através do apoio que a Fundação Oriente dá ao Caleidoscópio. A todos, especialmente aos finalistas, desejo um brilhante sucesso. Então, nesta primeira parte, temos vários tipos de perguntas. Perguntas sobre agricultura orgânica, sobre turismo, segregação do lixo, gramática e desporto. E as nossas equipas podem escolher uma delas. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos começar com as papoilas. Que pergunta é que querem? Turismo. Uma pergunta sobre turismo. Então, vamos à primeira pergunta sobre turismo para a equipa Papoilas. É uma pergunta que vale 6 pontos. É muito fácil. Indique 3 parques naturais que pode visitar em Goa. Bondla Wildlife, Kotigaon Wildlife e Bhagwan Mahavir Park. Muito bem. 6 pontos para a equipa Papoilas. Os pinguins. Uma pergunta de... Turismo. Uma pergunta de turismo. Ora, muito bem. Então temos a segunda pergunta sobre o turismo. Tenho que vos lembrar que os textos que eles leram sobre o turismo, a agricultura orgânica e a segregação do lixo, todas as perguntas que nós vamos fazer aqui são baseadas nesses artigos. No caso do turismo, um dos artigos é muito interessante, é a visão que um turista ocidental tem da Índia. É uma visão assim um pouco romântica, mas é muito interessante e, portanto, algumas perguntas não são exatamente ligadas ao turismo, mas mais a ver com cultura geral. E este é um desses casos. Quem é que já esteve na Biblioteca Central? O nosso público já esteve na Biblioteca Central? Já? Todos? Todos têm um cartão da Biblioteca Central? E vocês? Sim? Sim. Cheira assim um bocadinho mal à entrada, não é? Mas uma vez que a gente está lá dentro, é um paraíso. E esta é uma das perguntas, é sobre a Biblioteca Central. Quantos pisos tem a Biblioteca Central? A, 3 pisos, B, 5 pisos, C, 6 pisos. 5 pisos. Muito bem. São 6 pontos para a equipa Os Pinguins. E agora, a nossa equipa Caravela, o que é que quer? Turismo. Turismo. Turismo está a dar. Então é a última pergunta sobre turismo, está bem? Para a Caravela. Em que cidade surgiu a primeira indústria cinematográfica? A, Delhi, B, Pune, 3, Mumbai. Mumbai. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Caravela. Aliás, a indústria cinematográfica da Índia é uma das maiores do mundo, se não a maior. É das indústrias que mais filmes produz no mundo inteiro. E esta indústria nasceu em 1913, portanto já tem 100 anos. E a nossa equipa, os Invencíveis. Segregação de lixo. Primeira pergunta sobre a segregação do lixo. Dê 3 exemplos de resíduos de papel. Não sabem? E o nosso público? Deem lá exemplos de resíduos de papel. Então, ali, como é que te chamas? Sancha. Então, a Sancha vai nos dizer outro tipo de resíduos de papel.
Guardanapos de papel. Guardanapos. Jornais. Jornais. Caixa. Uma caixa, como ela disse. Revistas. Não é? Portanto, há tantas coisas, não é? Mas não faz mal, Invencíveis. É só a primeira parte. Vamos agora à segunda parte. A segunda parte é a mesma coisa, tem estas várias opções de perguntas, mas, desta vez, se quiserem, podem falar com a nossa personalidade, que canta muito bem o fado e que é a... Sónia Cirsapo. Olá, sou Sónia Cirsapo. Se precisarem de mim, estou cá. Boa sorte. Portanto, se vocês precisarem de ajuda, ela dá-vos a resposta. Mas, neste caso, vão ter metade da pontuação. Combinado? Então vá, Invencíveis. Uma pergunta sobre... Segregação de lixo. Mais uma vez, segregação do lixo. Então, é a segunda pergunta sobre segregação do lixo e que vale 6 pontos. E é: porquê é que é importante não juntar as pilhas ao lixo reciclável? A. Porque contém eletricidade. B. Porque libertam elementos tóxicos. C. Porque são objetos pequenos e confundem-se com o resto do lixo. B, porque libertam elementos tóxicos. Muito bem. São 6 pontos para os Invencíveis. Caravela, uma pergunta sobre... Desporto. Uma pergunta sobre desporto. Esta pergunta vale 4 pontos e é a primeira pergunta sobre desporto do nosso programa. Para uma boa performance desportiva, a escolha do equipamento e do material é muito importante. Em que modalidades se utilizam as raquetes demonstradas na imagem? A. Ténis de mesa. B. Ténis. C. Badminton. A. Ténis de mesa. Está certo? Pois está! São 6 pontos para a equipa Caravela. Os pinguins? Segregação do lixo. Esta é a última pergunta sobre segregação do lixo e vale 6 pontos. Que materiais não devem ser colocados no lixo seco? Não devem. A. Fraldas e papel higiênico. B. Papel higiênico e jornais. C. Restos de alimentos e plásticos. C. Restos de alimentos e plástico. Não está certo. O que não devem pôr no lixo seco é... O que é? Que 2 materiais não devemos juntar ao lixo seco público? Como é que te chamas? Ana Karina. E Diniz. qual é a resposta certa? A. Fraldas e papel higiênico. Muito bem, a resposta certa era fraldas e papel higiênico, que não devemos juntar ao lixo seco. Não faz mal. Vá. Papoilas. Gramática. Primeira pergunta de gramática vale 6 pontos para a equipa Papoilas. 7 anos mais tarde, produziu-se o primeiro filme em Bengali. Deu o antónimo da palavra sublinhada, ou seja, o antónimo da palavra tarde. Cedo. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Papoilas. E terminamos a segunda parte do caleidoscópio. Uma das formas de ensinarmos sobre o nosso meio ambiente a crianças é através da imagem. E foi isso que a Comunicar Trust fez em TV. Levamos uma data de lixo, as crianças fizeram as suas próprias personagens e criaram uma história. E este é o resultado. It's a hot day. I'm so tired. There's no water around. I'm so thirsty. I can't walk anymore. I'll sleep here. Such a stupid dog. Thank you, monkey. You're my best friend. Vamos começar agora a terceira parte da nossa final. Temos 6 perguntas de cultura,
Se acertarem, são 6 pontos. Se estiverem errado, se não acertarem a pergunta, são menos 6 pontos. Têm um buzzer nas vossas mesas. Há sempre uma imagem que acompanha estas perguntas. Portanto, vejam a imagem, eu vou ler as opções A, B e C e só depois carregam no botão. Quando eu chamar a equipa, disser o nome da equipa, então vocês respondem. Mas tenham cuidado, porque são mais 6 pontos ou menos 6 pontos. Combinado? Então vamos à primeira pergunta de cultura. Garcia da Horta, de origem judaica e nascida em Portugal, viveu também muitos anos na Índia. A primeira edição dos Colóquios dos Símbolos e Drogas da Índia data de 10 de abril de 1563. Onde é que foi editado? Nova Delhi, Goa ou Mumbai? Ele nasceu em Portugal, mas viveu aqui, na Índia, incluindo Goa, não é? Não? Só falta dar a resposta. Bem, público. Então qual era a resposta? Em Goa. Em Goa. Pois é. Tem que arriscar, tem que arriscar. Vá. A segunda pergunta de cultura. São Francisco Xavier nasceu em Navarra, Espanha, em 1506. Contudo, foi ao serviço do padroado português que o conhecido apóstolo das Índias chegaria a Goa pela primeira vez em 1542. Viria a conhecer Fernão Mendes Pinto, um aventureiro português, noutro país asiático. Qual? A. Arábia Saudita, B. Japão, C. Malaca. Os pinguins. Malaca. Muito bem, são 6 pontos para os pinguins. Sim é que é. Muito bem. E a terceira pergunta de cultura é: como ficou conhecida a proclamação da independência do Brasil feita por Dom Pedro, príncipe português, e futuro imperador do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga? A. A Revolta dos Pintos. B. A Revolta de Ipiranga. C. O Grito de Ipiranga. E as papoilas? B. A Revolta de Ipiranga. Não. É o Grito de Ipiranga. Então não é, eles não gritam. Ah! E depois vão... É, o Grito de Ipiranga era a resposta certa. Oh, menos 6 pontos para as papoilas. Vamos para a quarta pergunta de cultura. E a pergunta é: apesar de ter sido inicialmente enviada para a Abissínia, atual Etiópia, a imprensa acabaria por nunca lá chegar. Os portugueses decidem antes enviá-la para o Colégio de São Paulo, em Goa. Quando é que ela foi introduzida na Índia? A. Em 1555, B. Em 1556, C. Em 1666. Caravela. B. 1556. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Caravela. Estava complicado. Vamos para a quinta pergunta de cultura. E que é: a língua portuguesa tem evoluído ao longo dos séculos, adaptando-se a novas realidades culturais, fruto dos contactos interculturais estabelecidos desde a época das grandes viagens marítimas. De que língua provém o português? A. Latim. B. Sânscrito. C. Castelhano. Vá lá, invencíveis. A. Latim. Muito bem, são 6 pontos para os invencíveis.